Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos conversar sobre este livro aqui, Laços de Sangue, Kindred, de Octavia E. Butler, a dama da ficção americana. Neste livro, a Octavia Butler vai nos contar a história da Dana. Dana é uma mulher negra com 26 anos, que é escritora e trabalha, não vive só da profissão dos seus escritos, ela trabalha numa empresa onde ela conhece lá uma pessoa, um homem branco com o qual ela passa a viver junto e eles casam, que é o Kevin. Então os dois escrevem também, tem a mesma profissão, e a Dana completou 26 anos e no dia seguinte se mudou para um apartamento novo. Nessa trabalho de mudança, arrumação das coisas, eles estavam lá desencaixotando, arrumando as caixas, pondo ordem naquela bagunça que é toda a mudança, quando de repente a Dana se sente mal, tem um desmaio e ela simplesmente acorda numa outra época, nos Estados Unidos, ela vivia em Los Angeles, mas ela desperta desse pesadelo, sei lá, ela se encontra às margens de um rio, onde tem uma criança pequena se afogando e ela não hesita, se atira na água para salvar essa criança, retira essa criança da água, começa a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca. Quando ela levanta os olhos, ela está sobre a mira de uma espingarda e ela leva um susto danado e imediatamente ela acorda de novo em seu apartamento, porém num outro cômodo, uma outra posição diferente da que ela estava quando ela sofreu aquele mal súbito, toda molhada, toda enlameada. E o marido dela, o Kevin, atônito porque ela desapareceu, se desmaiou e desapareceu simplesmente daquele lugar, e reaparece em outro ponto da mesma casa, porém toda molhada e enlameada, e eles ficam atônitos sem saber o que foi que aconteceu. Passado esse susto, e não se tem explicação racional para o que aconteceu, ninguém sabe o que foi, podia ter sido um pesadelo, mas e como é que ela apareceu molhada e enlameada? Passado algum tempo, muito pouco tempo, acontece de novo, ela de repente se sente mal e desaparece, e ela aparece agora dentro de uma casa onde tem um garoto mais velho do que aquele primeiro, tá? Em torno de uns 5 anos, que acidentalmente, com o fogo da lareira do quarto, ele coloca fogo nas cortinas e está novamente em perigo de vida, e ela apaga, salva ele desse incêndio, no qual ele certamente morreria. Pegam as cortinas, atiram para fora pela janela da residência, e aí ela fica mais um tempo entre a chegada dela e aquela estada ali, e ela se dá conta ou conversa com o menino, pergunta o nome dele, é um menino mais velho, bem mais velho que o anterior, mas ainda assim uma criança, o nome dele era Rufus, e ela descobre que ela está numa época anterior no tempo, ela tinha viajado ao passado e que esse menino era um ancestral da sua família, era alguém, um menino branco que tinha, de alguma forma, tinha se envolvido com uma escrava e que havia dado origem à família da Dana. E ela estava lá naquele momento para salvá-lo. Só que ela corria um grande perigo, porque nesse lugar onde ela estava era o ano de 1815, no sul dos Estados Unidos, uma região ferrenhamente escravocrata, antes da Guerra Civil Americana e, portanto, bem antes da abolição da escravatura. Ou seja, ela corria perigo. Aí, de repente, ela volta novamente para a sua data presente, que era o ano de 1976, em Los Angeles. E continua sem saber o que ocasionava esses fenômenos. E essas voltas da Dana ao passado, elas começam a ficar mais frequentes. Então, toda vez que ela volta, o menino o Rufus, ele está um pouco mais velho. Ele era uma criança muito pequena, depois ele tinha uns 5 anos, depois ele fica adolescente, e ela está sempre indo e voltando. Só que ela se dá conta que toda vez que ela volta,
ele está sob ameaça, ele está sob perigo. Então ela entende que a missão dela, essa volta, seria salvar aquele rapaz da encrenca que ele se meteu, e ele era bastante encrenqueiro. Ele era um menino, um rapaz rico, filho de um grande fazendeiro, possuidor de escravos, negociante de escravos, e ele tinha bem consciente esse comércio, ele era malvado com os escravos, mas aquilo era uma coisa normal para a época. E a Dana corria um grande perigo por ser uma mulher negra. Ela era instruída, ela era diferente dos outros negros daquela época. Ela era bem falante, ela era bem instruída, e ela não era nem aceita entre os brancos nem entre os negros. Diziam que ela era uma preta branca, uma preta que falava como os brancos, e ela estava sempre correndo perigo, porque ela não podia ser vista, porque se ela fosse capturada, ela podia ser escravizada, podia ser vendida, e ela encarava isso como uma missão que ela estava fazendo, porque toda vez que ela voltava, aquele antepassado dela estava em perigo, e que ela achava que se ela não salvasse ele, ela não nasceria no futuro, né? Só que algumas vezes ela voltava rapidamente e outras vezes demorava, teve ocasiões em que chegou a passar alguns anos entre a chegada dela lá e a volta para Los Angeles no futuro da Dana. Só que assim, toda vez que ela voltava, não importava quanto tempo ela ficasse no passado, no futuro havia se passado poucos minutos. Era tudo muito rápido no futuro, embora demorasse tempo lá no passado. E eles não entendiam como é que ela aparecia de tempos em tempos e estava sempre com a mesma aparência, sempre jovem, não envelhecia, porque o tempo para ela não passava. O ano dela era 1976. Então começa nessas idas e vindas da Dana, nas aventuras, nas encrencas que ela se mete lá, por ser uma negra que não pertencia a nenhum senhor. Ela corria bastante risco, não podia aparecer. Como é que ela ia explicar uma coisa dessa? Ela também não podia falar para o Rufus que alguns anos mais adiante da época dele, haveria abolição, porque ninguém falava nisso. Ela temia também que se ela alertasse eles que havia movimentos abolicionistas, eles lutassem contra isso e a abolição não viria a acontecer, e aí ela não nasceria. Então começa toda essa trama de ficção científica que a Octavia Butler nos carrega. Chega um determinado momento, o marido dela está junto com ela, está muito próximo, está abraçado nela, algo assim, e ela tem esse desmaio, e ele volta junto com ela para o passado. E lá eles se desencontram, porque ele era um homem branco, só que ele não encontrava dificuldades lá, porque um homem branco não tinha as dificuldades que ela teria, não sofreria as ameaças, os perigos. E ela começa a colocar em questão, assim, para que eu estou indo, voltando? Porque se eu já nasci, é sinal que o Rufus sobreviveu. Então não importa o fato de eu voltar a tentar salvá-lo, né? Aí o leitor se dá conta que a Octavia Butler usa esse artifício para que nós, leitores, consigamos ver as diferenças que eram daquela época, os problemas que haviam, da barbárie que eram feitos com os escravos. É uma viagem ao passado para nos colocar ao par daquela situação terrível que existia lá. Então é uma história cheia de aventuras, a gente fica o tempo inteiro tenso, torcendo pela Dana para que ela tenha sucesso, para que ela consiga voltar, e ela se dá conta que ela só consegue voltar, fazer essa viagem de volta em momentos de extremo pavor, onde ela se sente ameaçada, onde ela se sente assim em perigo de vida. Alguma coisa acontece que ela desaparece daquela época e reaparece no futuro. Embora, como já disse anteriormente, passe algum tempo, meses, até anos, que ela está vivendo no passado, quando ela volta, passaram-se apenas alguns instantes desse desaparecimento dela no seu tempo atual. Então a Octavia Butler é uma escritora já falecida, uma escritora negra americana, bastante premiada,
que sempre escreveu sobre ficção, e ela nos leva a fazer essa viagem ao passado para entender como viviam os negros escravos nos Estados Unidos daquele período pré-abolicionista, pré-abolição. Então, assim, ó, muito interessante, uma viagem que vale a pena ser feita. Essa escritora, ela era nasceu de uma família pobre, também descendente de escravos, e ela tinha o sonho de escrever. E ela disse, um parente dela, da época em que ela era jovem, disse para ela: larga a mão desse sonho de escrever. Pretos não escrevem, pretos jamais serão escritores. E ela insistiu e disse que ia ser escritora e começou a escrever e obteve esse sucesso. Ela disse que decidiu escrever sobre poder quando ela se deu conta que ela não tinha nenhum poder. Então foi bastante premiado os livros dela. É uma escrita muito interessante ler, uma viagem que ela nos leva ao passado e que vale a pena ser feita essa viagem. Tá? Eu vou procurar ler outros livros dela e alguma coisa que eu ler eu vou trazer de volta aqui para falar para vocês. Mas eu deixo então essa recomendação: Kindred, Laços de Sangue, Octavia Butler. Se vocês gostaram do vídeo, procurem ler, se informem a mais, e deixamos aqui o convite para que vocês acompanhem o canal, deixem um like, se inscreva, e sempre vai ter novidades. Até a próxima!